Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Nairo Shoa e esse aqui é o meu canal. Sejam bem-vindos. E hoje eu queria falar sobre um assunto com vocês. Eu tô assim, né? E eu queria falar com um assunto sobre vocês sobre vulnerabilidade. Tem até uma pessoa que vocês podem estar vendo um documentário na Netflix, que é a Brena Brown, eu acho. E ela fala sobre o poder da vulnerabilidade, uma coisa assim. Mas não especificamente em uma situação mostrar vulnerabilidade, mas naquele dia em que a gente realmente está vulnerável. Aquele dia em que aquela luta que a gente vem vivendo, ela parece que incomoda 1000 vezes a mais do que ela vem incomodando durante todo o processo. Sobre aquele dia em que você não aguenta mais, é o último. Se você pudesse colocar um basta naquele minuto, era exatamente isso que você faria. Pra mim, hoje foi o dia, foi hoje. Eu já comentei aqui por alto que eu venho passando por um processo longo e doloroso em algumas áreas da minha vida, né? Não é uma especificamente, mas são algumas. E hoje eu tava, sabe quando você não aguenta mais notícia ruim? Não dá mais, você só recebe não, 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 só recebe não, só recebe não, só recebe não. E há algum tempo que eu só venho recebendo nãos, né? Mas a gente sabe que até nos nãos o Senhor tá com a gente. Em todo momento Ele tá com a gente. E como driblar essa situação? Como driblar essa angústia de querer sair do processo e ir logo para os finalmente, onde você recebe sua bênção, onde você sorri, onde a lágrima que escorre pelo rosto é a lágrima da vitória, deu tudo certo, glória a Deus, aleluia. Como a gente driblar esse sentimento? A primeira coisa que eu aprendi, que era eu não sei se você vai se identificar com isso, mas eu tinha isso comigo. Eu não compartilhava meus sentimentos, minhas angústias, minhas alegrias, quaisquer que fosse o que eu sentia, eu não compartilhava, nem bom nem de ruim. Então a primeira coisa que eu aprendi foi pedir socorro nesses dias, quando eu não tinha quando eu não tenho a menor condições de achar uma solução positiva, uma saída no fim do túnel. Eu aprendi que eu posso pedir ajuda. Eu aprendi que eu não posso que eu posso chegar para Deus, na presença dele, e dizer que eu estou insatisfeita com aquela situação. Eu aprendi que eu posso chegar para uma pessoa que, inclusive, é minha intercessora, né? Para fazer esse tipo de trabalho, gente, de estar aqui na internet, de alguma forma se expor, a gente precisa de intercessores. Para você fazer a obra de Deus, você precisa de intercessores. E ser intercessores de outras pessoas também, que estão na linha de frente, que são líderes, né? Pessoas que estão fazendo a obra. Então, a gente tem que se colocar mesmo na brecha. E o Senhor me deu algumas pessoas, sabe? Mas, vamos lá. Então, o Senhor me ensinou a pedir socorro. Porque era uma coisa que eu tinha comigo e talvez tem tudo a ver com o orgulho de não mostrar a fraqueza. Talvez porque, às vezes, a gente, para ser uma pessoa respeitada, a gente não quer mostrar fraqueza. Para ser uma pessoa que é levada a sério, a gente não quer mostrar para as pessoas o quanto que a gente é falho, o quanto que a gente precisa de ajuda. E algumas vezes, durante esse processo, depois que eu aprendi isso, eu aprendi que eu não preciso me sentir sozinha, pelo simples fato de que eu não estou. O inimigo, ele vai vir com esse pensamento, sabe? Ele vai colocar essa sementinha dentro de você para você achar que Deus não está do seu lado, que as pessoas não te amam e que você está sozinho. Quando, na verdade, a sensação, o desespero é porque você ainda está naquela situação.
Então o inimigo ele vai vir com esses setas, sabe? Olha, você não tem ninguém. Porque às vezes as pessoas que você esperava que te apoiassem, que te desse conforto, que te desse consolo, que te colocasse no colo e te tratasse com muito carinho, com muito amor, sem julgamento, são justamente as pessoas que te viram as costas. Mas eu quero te dizer algo. Jesus diz em uma certa passagem do Novo Testamento, quando a família dele vai procurar ele, os irmãos e sua mãe, Jesus diz assim: minha família são os que fazem a vontade do meu Pai. Isso dá um sentido de que família não necessariamente tem a ver com laços sanguíneos. Se fosse assim, um marido e uma mulher não seriam família, visto que eles não têm o mesmo laço sanguíneo. Porque o que une eles? O ato, né? O ato matrimonial ali. Que a gente sabe quem tá falando, né, gente? Então, assim, o ato em si é que une o casal. Aquela troca de fluidos é que torna o casal uma só carne. Então, nós precisamos entender que algumas pessoas vão sair da nossa vida, vai ser muito doloroso, mas são necessários que elas saiam. E para mim tem sido a maior dor que eu já pensei em sentir na vida. Foi justamente ter que abrir mão de algumas pessoas na minha vida. Pessoas essas que eu amo muito. Amo mais do que eu deveria amar. Porque eu coloquei essas pessoas em primeiro lugar, hein? Por que eu amei mais do que eu deveria? Porque eu coloquei, durante muito tempo, elas acima de mim. Sabe? Por isso que deu B.O. E por mais que seja difícil admitir, talvez você... Eu tô gravando esse vídeo e eu quero deixar ele aqui no canal para que outras pessoas que se encontram nessa mesma situação não se culpem. Não se culpem e não hesitem em pedir ajuda. Não hesitem de mandar uma mensagem para alguém que realmente pode fazer uma oração por você. Alguém que não vai te ouvir e dizer, ai, que frescura. Alguém que vai te ouvir, vai te entender e vai orar por você. Alguém que não te julga, mas alguém que te acolhe. Deixa o julgamento para a hora do julgamento. Porque existem momentos que nós precisamos ouvir umas verdades, mas não é no momento da angústia. Porque no momento da angústia, se você for falar alguma coisa para alguém que está passando por uma crise de desesperança, ela vai achar que você faz parte daquela leva de gente que não se importa com ela. Então, a primeira regra de alguém, de uma pessoa que vai acolher alguém, é literalmente, acolha. Não tente achar uma solução para o problema, porque muitas vezes não há uma solução. No meu caso, não tem. Por quê? Porque eu tenho que aprender a esperar. Tudo que eu podia fazer já foi feito. No meu caso, eu preciso aprender a esperar. E confiar que Deus está no controle. E talvez você esteja passando pela mesma situação. Talvez você esteja passando por um processo de cura. Você está diagnosticado com uma doença muito triste, né? Uma doença muito grave. Uma situação na justiça. Uma situação onde o marido já saiu ou a esposa já saiu de casa. Você fez tudo que estava ao teu alcance. Você continua orando para essa pessoa, mas ainda não houve uma resposta positiva. E você começa a se questionar, será que vale a pena continuar lutando por isso? Será que vale a pena continuar investindo nisso? Será que eu não estou perdendo tempo nessa situação? Amiga, você que veio bater nesse vídeo é porque você está procurando uma resposta. Você está ouvindo esse vídeo porque você está procurando uma resposta. E a resposta que eu tenho para você não é uma revelação como às vezes eu procuro, eu estou num desespero, às vezes eu procuro em alguns lugares. E às vezes eu vejo aquelas pessoas bem incisivas. Não, o que eu tenho para te dizer é: chora. Se permita chorar. Não fala nada, não pensa nada, só chora. Não pensa que acabou, não pensa que não tem mais jeito, não. Só diz assim: Jesus, hoje eu preciso do teu colo.
Teve um dia aqui em casa que eu fiz essa oração de noite. Eu me deitei e eu pensei assim, em tudo que eu queria falar pra Jesus, a única coisa que saiu foi isso. Eu preciso do teu colo. E, gente, Ele escuta a nossa oração. E quando você estiver num lugar que você não pode fazer uma oração tão ousada como essa, que você não pode dizer assim, ai, se eu queria sentir o teu colo, porque você tá no trabalho, porque você tá em um ambiente onde as pessoas vão estranhar o seu comportamento e você tá angustiado, você quer exaurir aquilo e a lágrima escorre e você não controla, como isso aconteceu comigo hoje. É bom que você compartilhe com alguém da sua confiança. Diga o que você sinta, nomeie seus sentimentos. Não fique fingindo costume quando você não quer que aquilo vire costume na sua vida. Sabe? Não fique fingindo que tá tudo bem quando não tá. Pra mim não tá tudo bem. Tem muita coisa na minha vida que eu não tô nem um pouco satisfeita do jeito que tá. Não tá. Isso me angustia muito. Isso me deixa preocupada com o meu futuro também. Mas eu tô aprendendo que eu posso chorar. Quando a dor apertar demais, eu posso chorar. Eu posso ouvir um louvor. Tem um louvor do Voz da Verdade que o nome do louvor é Sombras. Se você puder ouvir agora, depois que fechar esse vídeo, escute esse louvor, porque ele vai falar o teu coração. Bote assim, Voz da Verdade, Sombras. Tem um trecho no final do louvor que diz assim, tente um pouco mais, tente mais amanhã, e a vitória virá para aquele que crê. Não desista jamais, Cristo vai estar lá, sua mão poderosa vai te ajudar. Então, não desista. Não tá pra aguentar as emoções? Chore. Mas não desista. Deus já te deu um deslumbre daquilo no final. Você consegue ver o final daquilo. Você consegue ver a sua vitória. Você consegue abraçar a sua vitória. Você consegue chorar de alegria com a sua vitória. Então não permita que o inimigo diga o contrário. Não aceite que ele diga o contrário. Tô falando pra você, mas esse vídeo também é pra mim. Tudo que eu tô falando pra você aqui é pra mim também. Porque Deus não tem compromisso com os que desistem. Não há recompensa na desistência. Se uma pessoa que passou 6 anos estudando medicina, se ela desistir no último semestre, ela não se forma médico. Uma pessoa que, como eu, que estudou 6 semestres de pedagogia, por causa de 2, não é pedagoga. Não há recompensa na desistência. Não desista. Você vai receber sua bênção. No tempo certo. Não é no meu nem no seu tempo. Mas não desista daquilo que Deus lhe colocou. Em Josué, no capítulo 1, diz assim, seja forte e corajoso. Somente seja forte e corajoso. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Medite na palavra da lei de dia e de noite. Então, nesses dias, depois daquela angústia passar, depois daquela lágrima toda escorrer, bota o louvor e aproveita depois a palavra. Medita naquilo que o Senhor tem para você. Não acredite na voz de terceiros. Desconfie de palavras que contradizem aquilo que o Senhor já te mostrou. Desconfie das vozes que te colocam ainda mais na angústia. Identifique os sentimentos. Nomeie os sentimentos e questione esses sentimentos, porque eles estão lá. Você pode se surpreender com a resposta. Mas eu digo e repito, não esteja só. Fale com alguém que pode te ajudar. Se você é de uma igreja, procure sua liderança. Se você tem acesso a fazer uma terapia, procure o seu terapeuta, o seu psicólogo. Se você tem um amigo que tem esse dom, sabe? Uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que tem um entendimento mais aguçado que você, procure essa pessoa. Mas não fique só. Um exército não é feito de uma pessoa.
E às vezes, para ganhar uma guerra, nós precisamos unir forças com um exército. Não esqueça disso. Beijo e até o próximo vídeo. Espero que esse vídeo realmente tenha falado do seu coração, porque falou muito do meu. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!